É com grande alegria que damos boas-vindas a todos a mais uma reunião das Testemunhas de Jeová, inclusive a todos que também estão conectados pela internet. Todos são muito bem-vindos à casa de nosso Deus. Para iniciar nossa reunião de uma forma alegre, vamos cantar um cântico de louvor. O cântico escolhido para esse início de reunião é o cântico 41, com o tema Escuta a minha oração, baseado em Salmo 54. Logo após, vamos ouvir uma oração. Gostaríamos de reintegrar as boas-vindas a todos. E hoje nós teremos uma palestra bíblica com o tema Como lidar com as ansiedades da vida. E quem fará esse discurso para nós é nosso irmão Fábio Tures. Por favor, deem atenção ao irmão Fábio. Imagine que você está andando pelas ruas aqui do bairro e aí você olha um pouco para trás e tem alguém atrás de você. Você aperta seus passos e essa pessoa também. Você começa a correr e essa pessoa também. Como você se sentiria? Ansioso para encontrar um local para se esconder dessa pessoa, com certeza, não é? Aí, de repente, um amigo abre a porta e você entra. Ufa! Você conseguiu fugir daquela pessoa. As ansiedades que nós enfrentamos nos dias de hoje são bem parecidas com isso. E Jeová é esse amigo que abre a porta e está lá de braços abertos para te ajudar. Durante essa palestra, nós vamos falar sobre as ansiedades que nós enfrentamos. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas fica aqui um alerta importante a respeito da ansiedade. Os estudos mostram que a ansiedade e a depressão, elas andam de mãos dadas. Cerca de 10% da população aqui do nosso país sofre com aquela ansiedade turbinada, como os profissionais de saúde dizem. Então, se você passa por isso, por uma ansiedade turbinada, procure a ajuda de um profissional de saúde.
Não há nada de errado em fazer isso. Pelo contrário, Jeová providenciou que essas pessoas tivessem sabedoria para nos ajudar. Então, se você passa por esse tipo de problema turbinado, procure ajuda médica. As ansiedades que nós vamos citar aqui são aquelas que são comuns a todos nós, né? Então, todos nós temos que lidar com ansiedades. Sejam elas dificuldades financeiras, preocupações com a saúde. Já ficou ansioso para pegar o resultado de um exame médico? Isso é terrível, né? Outros ficam muito ansiosos porque estão envelhecendo nesse sistema. Com certeza não é fácil lidar com essas dificuldades, com essas ansiedades. Mas tenham certeza de que Jeová está do nosso lado. Abra, por favor, a sua Bíblia, aqui no texto de 1 de Pedro, capítulo 5, o versículo é o 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Note como Jeová se importa com você. Ele diz assim: ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Percebeu? Jeová cuida de cada um de nós. Vamos ilustrar algo rapidamente aqui para os irmãos entenderem. Estão vendo esse copo d'água, né? Eu não vou perguntar se ele está meio cheio ou meio vazio, não é isso não. Mas esse copo d'água, quanto será que ele pesa? Quanto você arriscaria? 100 gramas? 200 gramas? Bem, o que nós queremos ilustrar aqui é que não importa o quanto esse copo pese. O que importa é quanto tempo eu ficarei segurando ele aqui. Se eu ficar durante 1 hora, talvez eu aguente, né? Mas passando disso, pode acontecer algumas coisas. Meu braço ficar paralisado, né? E eu ir perdendo as forças. Imagine eu ficar com esse copo d'água segurando, embora ele é leve, durante todo um dia, durante todo um mês, 1 ano. Difícil, né? Às vezes, os problemas que nós enfrentamos, as ansiedades que nós enfrentamos, talvez não sejam tão pesados. Mas se você ficar pensando nela por um dia, por um mês, por 1 ano, com certeza isso vai fazer um estrago na sua saúde mental. Jeová, ele disse aqui que é para nós lançarmos. Então deixe Jeová ajudar você a carregar esse peso. Peça a ajuda de Jeová. Nós vamos ver aqui 4 ajudas que Jeová nos dá e que nós podemos nos beneficiar para lidarmos com as ansiedades. A primeira delas é que Jeová, ele nos dá paz. Abra, por favor, a sua Bíblia agora em Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Paulo disse assim nesta carta: não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda a compreensão, guardará o seu coração e a sua mente, por meio de Jesus Cristo, por meio de Cristo Jesus. É interessante essas palavras de Paulo, né? É bem provável que os irmãos ali estivessem pensando no que Paulo e Silas haviam passado. Milagrosamente, Jeová livrou eles da prisão. Mas perceba bem que Paulo provavelmente estivesse dizendo bem assim: não fiquem preocupados. Orem, e vocês vão sentir a paz de Jeová. Ele também disse que a paz de Jeová está além da nossa compreensão. O que significa isso? Significa que a paz de Jeová, ela vai além daquilo que nós podemos imaginar.
ela supera aquilo que nós podemos entender. Ela vai além dos nossos sonhos. A paz de Jeová, ela vai além daquilo que nós podemos imaginar, porque muitas vezes nós imaginamos a solução imediata, né? Como seres humanos imperfeitos, nós somos imediatistas, né? Queremos que a coisa aconteça agora. Mas pense no futuro, o que Jeová promete. Se você está enfrentando uma doença, como talvez a depressão, né? Pense no futuro. No futuro, será além daquilo que você imagina, além daquilo que você deseja. Essa é a promessa de Jeová. Sempre Jeová nos dá força, muitas vezes até além daquilo que nós precisamos, não é mesmo? Ele pode, sim, muitas vezes mudar as situações. Mas note que interessante. É preciso fazermos algo. Então, se nós oramos a Jeová, nós podemos dar uma olhada nessa imagem, na primeira imagem. Se nós oramos a Jeová e pedimos que Ele nos ajude a lidar com certa ansiedade, nós não podemos ficar de braços cruzados, não é mesmo? Precisamos fazer algo de acordo com aquilo que nós pedimos para Jeová. Olha que interessante, Jeová, Ele abençoa as ações e não as intenções. Então, notem essa irmã, ela está orando, talvez preocupada com um problema sério, com a ansiedade que ela está passando, e logo depois nós conseguimos vê-la com um semblante bem diferente, né? Um semblante preocupado e já olhando para o futuro. É assim que nós devemos agir. E uma vez que você lançar os seus fardos sobre Jeová, deixe as suas ansiedades com Ele. E eu acredito que se eu perguntasse para cada um dos irmãos, cada um teria uma história nesse sentido. Já aconteceu de você acordar de madrugada e começar a pensar no problema do dia seguinte? Olha que interessante, uma estudiosa sobre o assunto, da área médica, ela diz que isso atrapalha a nossa saúde mental, que isso não faz bem. Por quê? Será que lá pelas 4, 3 horas da manhã nós conseguiremos resolver o problema? Provavelmente não. Provavelmente é impossível resolver o problema nesse horário, né? E o que vai acontecer? Você vai perder o sono, né? Então, ao invés de ficar pensando nas coisas que você tem que resolver no dia seguinte, pense em coisas positivas, em coisas edificantes. Durma, procure dormir bem. Então, essa é uma das principais ajudas que Jeová nos dá, a paz. E para isso nós precisamos pedir a Jeová em oração. Uma outra ajuda que Jeová nos dá é o consolo. E por meio do que Jeová nos dá consolo? Abra sua Bíblia e veja você mesmo. Salmo, capítulo 94, versículo 19. Achou? Diz assim: quando as ansiedades me esmagaram, tu me consolaste e me acalmaste. O salmista está dizendo aqui que a ansiedade era tão forte, né, que esmagava. Já sentiu isso? Quase todos nós já sentimos, né? Mas percebeu que Jeová estava ali, né? Jeová consola, Jeová nos acalma. E na Bíblia nós podemos ver vários relatos nesse sentido, de como Jeová nos consola, de como Jeová nos acalma. Vamos ver um exemplo de uma serva fiel de Jeová do passado? Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1. Vamos falar sobre Ana. Para os irmãos entenderem, né, todo o contexto, relembrarem todo o contexto, Ana era uma das esposas de Eucana. Ele tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e filhas, só que Ana não tinha nenhum filho. Então tente entender
o que acontecia com Ana. E compare com as ansiedades que você enfrenta hoje. Talvez você veja algo semelhante. Essa rival, né, a Bíblia diz que Penina era uma rival para Ana, né? Ela provocava continuamente Ana. Se você olhar aí o versículo 6, diz que o objetivo dela era fazê-la se sentir aflita por Jeová não ter dado um filho a ela. Talvez isso possa acontecer conosco, né? Talvez alguém mal intencionado nos desafie, né? E olha que interessante, quanto tempo durava isso? Olha o versículo 7. Era assim que Penina fazia todos os anos. No final do 7 diz que ela provocava tanto, mas tanto, que Ana chorava e não comia. Então, na primeira fase, nós conseguimos identificar que ela estava bem ansiosa. Mas agora perceba que ela já está sem comer, aflita e chorando. Olha que interessante o que aconteceu com ela. No versículo 8 diz que Eucana disse para ela assim: por que você está chorando e por que não come? Porque está tão triste. Será que eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Ana já estava deprimida, estava doente. E olha o versículo 10. Ela estava muito angustiada e começou a orar a Jeová e a chorar sem parar. Talvez isso já tenha acontecido conosco também. Olha o versículo 13. Ana estava na porta do templo e estava falando no seu coração. Somente os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Eli, o sacerdote, olha o que ele achou. Que ela estava bêbada. Talvez nós passemos por esse tipo de situação. Talvez nossos irmãos não consigam entender o problema que estamos enfrentando. E olha o que ele disse no 14. Até quando você vai ficar embriagada? Pare de beber vinho. Talvez ele não tivesse mal intencionado, né? Ele queria que ela reagisse ou que realmente parasse com o problema, né? Talvez um de nossos irmãos possa agir assim conosco também. E dizer para a gente, para com isso, você está tão ansioso, não confia em Jeová? Por que está deprimido? Mas olha que interessante que Jeová usou o próprio Eli para corrigir aquilo que ele havia falado. No 15, Ana responde a ele: não, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem outra bebida alcoólica, mas derramo a minha alma perante Jeová. Não pense que a sua serva é uma mulher imprestável, pois estou orando até agora, por estar muito angustiada e aflita. Aí Jeová utilizou o próprio Eli para corrigir o que ele havia feito. Olha o 17. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o pedido que fez a ele. E ela respondeu: que a sua serva ache favor aos seus olhos. E a mulher foi embora, e olha, resolveu ou não resolveu? Comeu e não estava mais com o rosto abatido. Percebeu como Jeová ajuda? Até mesmo a corrigir aquelas pessoas que não entendem aquilo que você está passando. Olha o que aconteceu com ela no versículo 20. Ana ficou grávida e deu à luz um filho, e o chamou de Samuel. Que privilégio, né? E se você olhar aí no capítulo 2, bem no primeiro versículo, tem uma frase muito interessante, diz assim: meu coração, isso é Ana dizendo, meu coração se alegra em Jeová, e em Jeová, minha força aumenta. Percebeu a confiança que ela desenvolveu em Jeová? É essa confiança que nós também precisamos desenvolver. Por mais difícil que seja, por mais angustiante a provação que estamos passando, devemos confiar em Jeová.
E quando nós olhamos para a Bíblia, Jeová nos dá muitas orientações que nos ajudam e nos garante que Ele nos ama e nos ajudam a tomar decisões sábias e até mesmo equilibradas. Então, quando você precisar tomar uma decisão, faça o seguinte: procure um irmão maduro, ore a Jeová, peça para Ele te ajudar a identificar os princípios envolvidos nessa decisão que você precisa tomar. E aí tome medidas que estão ao seu alcance e deixe Jeová cuidar do resto. Confie em Jeová. Uma terceira ajuda que Jeová nos dá, Ele cuida das nossas necessidades. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 33 e o 34. Diz assim: persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Basta cada dia suas próprias dificuldades. Jesus disse que era para a gente viver um dia de cada vez, não é? Quando a gente fica ansioso com o que vai acontecer no dia seguinte, isso realmente pode se transformar numa doença. Então não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Cuide dos problemas de hoje e peça ajuda a Jeová. Confie em Jeová. As nossas orações nos ajudam a fazer aquilo que Jeová deseja. E também nos ajudam a entender que quando nós tomamos boas decisões, como por exemplo, na questão do que Jesus disse aqui, né? Nós precisamos tomar um certo cuidado, né? Com aquilo que nós estamos querendo para a nossa vida. Não é mesmo? Por exemplo, não concorda comigo que se nós ansiamos ter muitos bens materiais, teremos mais ansiedade? Se perguntarmos para as donas de casa, é fácil de cuidar de uma casa? Não é, né? Não é muito fácil, dependendo do tamanho da casa, né? 2, 3. Para os irmãos, é fácil cuidar de um carro? 2, 3. Nós não estamos dizendo que os irmãos não podem fazer isso, mas vai causar mais ansiedades. Alguns dos irmãos até vivem disso, né? Não é isso que nós queremos dizer, que é pecado isso, não. Mas tome cuidado. Talvez nossos olhos olham além daquilo que nós podemos ter, né? E aí vai trazer mais ansiedades, contas para pagar e assim por diante, né? Então, se preocupar demais não vai ajudar em nada e pode impedir a pessoa de se achegar a Jeová. Por exemplo, as pessoas que estão se achegando agora a Jeová, você precisa fazer alguns ajustes na vida, não precisa? Então, se você não colocar o reino em primeiro lugar e confiar na ajuda de Jeová, fica um pouco difícil se achegar a Ele. Vamos falar agora da quarta ajuda que Jeová nos dá. Nós podemos ver a imagem. Olha que interessante. Uma certa música, o seu autor ele diz que ele era um homem de sorte, porque ele consegue contar nas duas mãos a quantidade de pessoas amigas, verdadeiras, que ele ama. Mas nessa mesma letra ele diz assim: alguns têm só uma, outros nenhuma. O que nós queremos dizer com isso? A diferença entre o mundo lá fora e os irmãos aqui dentro. Não é assim mesmo? Olha essa imagem. O que você vê aí? Acho que bateu o olho, a gente já percebe. É o começo de uma reunião ou o final, né? Eu pude presenciar aqui, né? Os irmãos felizes, conversando, amigos verdadeiros. No mundo lá fora não tem isso. Essa é uma provisão de Jeová. Se você olhar bem na imagem, você vai ver que são pessoas de idades diferentes, né? Até tem uma jovenzinha lá no fundo com semblante, né? Olhando, curiosa a respeito da conversa que elas estão tendo ali na frente dela, né? Abra
Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Você há de concordar comigo que isso acontece entre o povo de Jeová. Diz assim: o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Você tem um amigo assim? Aqui dentro da congregação? É porque Jeová providenciou isso. Essa é uma ajuda amorosa da parte de Jeová. E olha como é importante isso. Se nós temos um amigo que nós amamos muito, com certeza nós compartilhamos com ele os nossos sentimentos. E isso é muito bom para a nossa saúde mental. E nas reuniões, como nós vimos na imagem, né, são os locais propícios a acontecer isso, né? Então esteja atento aos irmãos que estão à sua volta. Tenha amizade. Cultive verdadeiros amigos. Essa é uma provisão de Jeová. Por último, nós queremos incentivar os irmãos a desenvolver a fé e a confiança em Jeová. Para entendermos bem isso, do como nós podemos confiar em Jeová, abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 41, o versículo 10. Isaías 41, 10. Achou? Diz assim: não tenha medo, pois estou com você. É Jeová dizendo para você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Consegue imaginar isso? É algo maravilhoso, né? Jeová dizendo que Ele vai te segurar com a sua mão direita de justiça. Bom, talvez você esteja imaginando assim, Jeová e você do lado dele, né? Segurando a mão de Jeová. Mas não é bem isso que o texto quer dizer, né? Olhe novamente, Isaías 41, olha lá o versículo 13. Diz assim: pois eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita. Então vamos raciocinar um pouquinho. Se Jeová nos segura com a mão direita dele, e se nós estivéssemos do lado dele, ele estaria segurando a nossa mão esquerda. Não é isso que o texto diz, né? Quando nós vemos os outros versículos, né, o contexto, mostra que Jeová está tirando você de um problema. Ele está estendendo a sua mão a você e puxando você. Não é algo que nos dá confiança? Com certeza, se nós confiarmos em Jeová, orarmos a Jeová e contarmos com as ajudas que Ele nos dá, né, por meio da Bíblia, da oração, dos nossos queridos irmãos, e fizermos o necessário, né, nós vimos que nós precisamos pedir a ajuda de Jeová, mas também precisamos agir de acordo, né, com aquilo que Jeová nos diz para fazer. Então, com certeza, à medida que você aproveitar dessas ajudas que Jeová nos dá, você vai ver como Jeová age em seu favor. E aí você pode ter certeza que lá no futuro, todos nós vamos olhar para trás e vamos falar assim, as ansiedades que nós enfrentávamos eram leves, eram momentâneas, igual esse copo d'água. Agradecemos nosso bondoso Deus Jeová por mais essa palestra bíblica e também o irmão Fábio por ter se deslocado até a congregação e ter feito dessa forma tão eloquente para nós o discurso. Muito obrigado, irmão Fábio. Vamos dar continuidade agora em nossa reunião com o estudo da Sentinela e quem vai conduzir para nós esse estudo é o nosso irmão Takeshi Kanada. Por favor, deem atenção.
Queremos reiterar as boas-vindas a todos os presentes aqui presencialmente e os que estão assistindo pelo Zoom. E para iniciarmos a segunda reunião, estudo de A Sentinela, convido todos a se levantarem para entoarmos juntos o cântico número 101. Cântico número 101 é baseado no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 3, com o tema Servimos a Jeová em união. Após a introdução musical, vamos entoar juntos. Esta noite vamos estudar juntos, estudo número 42 com o tema Você está pronto para obedecer? Você está pronto para obedecer? Baseado no texto de Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria de cima é pronta para obedecer. Sim, não é somente obedecer, simplesmente obedecer, mas estar pronto para obedecer, porque é importante. Vamos ver aqui o que vamos ver. Diz assim: por sermos imperfeitos, nem sempre é fácil obedecer, mesmo quando a pessoa que nos dá uma orientação tem o direito de fazer isso. Neste estudo, vamos ver os benefícios de se obedecer aos pais, às autoridades superiores e aos irmãos que têm responsabilidades na organização de Jeová. Então, conto com os comentários dos irmãos. Por favor, participem à vontade para que nós possamos aprender uns com os outros. Como sempre, vamos avançar o estudo com leitura do parágrafo e comentários. Hoje, o irmão Isaías vai fazer a leitura para nós. Por favor, faça a leitura do parágrafo 1. Você acha que às vezes é difícil ser obediente? O rei Davi achava. Por isso, ele orou a Deus: desperta dentro de mim a disposição de te obedecer. Davi amava a Jeová. Mesmo assim, às vezes era difícil para ele ser obediente. E acontece o mesmo com a gente. Por quê? Primeiro, porque somos imperfeitos e já nascemos com a tendência de ser desobedientes. Segundo, porque Satanás está sempre tentando fazer com que fiquemos contra Jeová, assim como ele. E terceiro, porque estamos rodeados pela atitude rebelde deste mundo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Precisamos nos esforçar bastante para lutar contra a nossa tendência ao pecado
e resistir à pressão do diabo e deste mundo. Fazemos isso por obedecer a Jeová e às pessoas a quem ele deu autoridade. Obrigado. A pergunta do parágrafo 1. Por que às vezes achamos difícil obedecer? Irmão Márcio? O parágrafo cita 3 pontos de dificuldade, né? O primeiro, porque somos imperfeitos e já nascemos com a tendência de ser desobediente. O segundo, que Satanás está sempre tentando fazer nós pecar contra Jeová. E terceiro, porque estamos rodeados de pessoas com atitudes rebeldes deste mundo, que o espírito que agora atua são os filhos da desobediência. Então é uma luta, temos que nos esforçar com essa tendência do pecado e resistir à pressão deste mundo. Muito obrigado. Poderia citar o exemplo do Davi? Então, irmão Davi Lima. Ele mesmo disse lá no Salmo 51, verso 12, desperta dentro de mim a disposição de te obedecer. Então, dentro desse contexto que nós analisamos aí, nós também podemos pedir a Jeová que nos ajuda a nós termos um coração obediente também. Muito obrigado. Irmão Siqueira. Vivemos num mundo onde impera a tendência da desobediência. Tanto é que Efésios 2:2 diz, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E a gente vê isso em todo lugar. É na vaga do idoso, é no sinal vermelho que as pessoas passam e ainda fica até bravo com a gente, porque está ali para obedecer. Então, esse espírito é um espírito comum hoje no pessoal, uma tendência bem comum das pessoas. Nós, como cristãos, precisamos policiar essa tendência e não compartilhar isso. Deveremos ser obedientes, estar pronto para obedecer, como diz o estudo. Muito obrigado. Vamos para o parágrafo 2. Vamos pedir para o irmão Isaías ler o texto de Tiago 3,17 também, depois o parágrafo 2. Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria de cima é primeiramente pura, depois pacífica, razoável, pronta para obedecer, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. O escritor Tiago, por inspiração, disse que uma pessoa sábia está pronta para obedecer. Mas o que isso significa? Significa que devemos estar dispostos a obedecer àqueles a quem Jeová deu certa autoridade. Mas é claro que Jeová não espera que sejamos obedientes quando alguém nos pede para fazer coisas contra os mandamentos dele. Pergunta do parágrafo 2. O que significa ser uma pessoa pronta para obedecer? Irmão João, lá atrás. Então, isso significa que devemos estar dispostos a obedecer, até mesmo aqueles que em Jeová deu certa autoridade, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que Jeová nos espera que sejamos obedientes quando alguém nos pede para fazer coisas contra os mandamentos dele, né? Então, se a gente obedecer os mandamentos de Jeová, até mesmo aqueles a quem Jeová designou para nos dar instrução, né? Para que dessa forma nós estamos fazendo a vontade de Jeová. Muito obrigado. Ainda, irmã Linda Lauren? Mas também é claro que Jeová não espera que sejamos obedientes quando alguém nos pede para fazer coisas contra os mandamentos dele. Muito obrigado. Vamos agora ao parágrafo 3. Leitura, por favor. É claro que é muito mais fácil obedecer a Jeová do que a um ser humano. Afinal de contas, as orientações de Jeová sempre são perfeitas. Já as pessoas que têm autoridade são imperfeitas e nem sempre dão boas orientações. Mesmo assim, Jeová deu certa medida de autoridade aos pais, aos anciãos e a algumas pessoas que trabalham para o governo. Quando obedecemos a eles, estamos, na verdade, obedecendo a Jeová.
Neste estudo, vamos ver como podemos obedecer aos humanos a quem Jeová deu certa autoridade, mesmo que às vezes seja difícil aceitar e seguir a direção deles. Parágrafo 3. Por que é importante para Jeová que obedeçamos àqueles a quem Ele deu autoridade? A irmã Cida, por favor. Então, Jeová deu certa medida de autoridade aos pais, aos anciãos e a algumas pessoas que trabalham para o governo. E quando a gente obedecemos a eles, estamos, na verdade, obedecendo a Jeová. Muito obrigado. Alguém poderia comparar obediência a essas pessoas e obediência a Jeová? Irmã Rosimeire? O Salmos 19:7 fala que a lei de Jeová é perfeita. E essa obediência a essas autoridades que Jeová delegou, é Ele que está passando para nós. Então, a nossa obediência vai mostrar que realmente a gente tem fé e acredita que a lei de Jeová é para o nosso bem. Muito obrigado. Irmã Amanda? Então, por isso que, às vezes, obedecer às autoridades humanas fica um pouco difícil em comparação com a autoridade de Jeová, sendo que Ele é perfeito. Já os humanos já são imperfeitos, por isso que, às vezes, acaba a gente tendo dificuldade em respeitar algumas autoridades nesse sentido. Muito obrigado. Então, a partir de agora, vamos aprender sobre como podemos obedecer prontamente a essas três autoridades. Primeiramente, obedeça a seus pais. Vamos ouvir leitura do parágrafo 4. Os jovens estão cercados de colegas que costumam ser desobedientes aos pais. Mas por que tantos jovens são desobedientes? Alguns acham que os pais pedem coisas que eles mesmos não fazem. Já outros acham que o mundo mudou bastante e que os conselhos dos pais não servem mais hoje em dia ou que são muito duros. Você também pensa assim? Muitos jovens acham difícil aplicar o conselho que Jeová deixou, registrado em Efésios 6:1. Sejam obedientes aos seus pais em união com o Senhor, pois isso é justo. O que pode ajudar você a fazer isso? Pergunta do parágrafo 4. Por que muitos filhos são desobedientes aos pais? Irmão Ricardo. Conforme o texto de Timóteo 3:1-2, que os filhos, eles serão desobedientes aos pais. E alguns motivos de eles serem desobedientes é que eles podem achar que o conselho dos seus pais são duros ou que o conselho deles está desatualizado. Mas, se eles aplicarem o conselho que diz em Efésios 6:1, eles vão durar muito tempo na terra e também Jeová, Ele vai sempre estar com eles. Muito obrigado. Aqui tem uma pergunta interessante, né? Você também pensa assim? Alguém já pensou assim? Os que são jovens, os que eram jovens, foram jovens. Irmão Lucas. Infelizmente, muitos jovens naquela fase de transição da adolescência para a vida adulta ou na pré-adolescência pensam assim. À medida que vão amadurecendo, eles vão reconhecendo os esforços que seus pais fizeram para educá-los e criá-los e vão mudando de atitude. O que é o correto, não é verdade? Porque eles devem sua vida a seus pais, devem suas vidas a Jeová. E é Jeová que pede para obedecer, não é os pais que pedem para obedecer, é Jeová. Então, se acatarem essa ordem de Jeová, conforme o Ricardo falou, vamos ver mais à frente, esses jovens terão as bênçãos de Jeová. E é as bênçãos de Jeová que enriquecem. Muito obrigado.
Irmão Geraldo. Bom, quando eu era mais jovem, né? Adolescente, na época da adolescência, então muitas coisas que talvez meu pai me pedia ou dizia, né? Eu achava um pouco exagerado, né? Um pouco difícil de se obedecer, imaginando que talvez ele estava exagerando. Mas com o passar do tempo, me casei, hoje sou pai também. Então hoje eu entendo que realmente tudo aquilo que ele me ensinou, tudo aquilo que ele me ajudou, né, realmente foi útil para mim no futuro. Então isso pode acontecer realmente, né? Como o Lucas comentou, isso pode acontecer com todos nós, né? Quando somos jovens e depois quando casamos, temos filhos ou não temos também, entendemos o que realmente acontece. Obrigado. Então, o que Jeová quer dizer, né, neste estudo, e a organização de Jeová quer passar a mensagem para os nossos jovens, é quando vocês têm dificuldade de obedecer aos pais, isto não é estranho, né? É normal pensar assim. Por isso, agora parágrafo 5 e outros parágrafos ajudam os jovens a, mesmo assim, estar pronto a obedecer aos seus pais. Vamos avançar o estudo então, parágrafo 5. Você pode aprender a ser obediente imitando o melhor exemplo de todos, o de Jesus. Ele era um humano perfeito, mas seus pais eram imperfeitos. Mesmo assim, Jesus honrava seus pais até quando eles não o entendiam ou quando cometiam erros. Veja o que aconteceu quando Jesus tinha 12 anos de idade. Sua família estava em Jerusalém, mas quando seus pais estavam voltando para casa, eles não perceberam que Jesus não estava com eles. José e Maria procuraram Jesus e, quando finalmente o encontraram, Maria o culpou por todo o estresse que ele tinha causado. Jesus poderia ter dito que aquilo era injusto. Afinal de contas, era a responsabilidade dos pais ter certeza de que todos os filhos estavam do grupo antes de começar a viagem para casa. Em vez disso, Jesus respondeu de maneira simples e com respeito. Mas José e Maria não compreenderam o que ele estava lhes dizendo. Apesar disso, Jesus continuou a estar sujeito a eles. Parágrafo 5. Porque Jesus é melhor exemplo de um filho que foi obediente. Laura? Quando Jesus tinha 12 anos, ele e a família dele foram fazer uma viagem lá em Jerusalém. Daí, Jesus ficou conversando lá e daí Jesus nem percebeu que os pais deles foram embora. E Maria, ela ficou procurando, Maria e José foi procurar Jesus. Daí, quando finalmente ela achou Jesus, ela ficou nervosa e Jesus respondeu com respeito. Isso mesmo, muito bem. Resumiu bem, né? Vamos confirmar lendo a Bíblia? Lucas 2, 46 a 52. Um leitor, por favor. Uma Suzana, por favor. Pois bem, depois de 3 dias, eles o acharam no templo, sentado no meio dos instrutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Mas todos os que os escutavam ficavam admirados com seu entendimento e suas respostas. Assim, seus pais ficaram espantados quando o viram, e sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Olhe, seu pai e eu estávamos desesperados procurando você. Mas ele lhes disse: Por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? No entanto, não compreenderam o que ele estava lhes dizendo. Então ele desceu com eles e voltou a Nazaré, e continuou a estar sujeito a eles. Também sua mãe guardava cuidadosamente todas essas declarações no coração.
E Jesus progredia em sabedoria, em desenvolvimento físico e no favor de Deus e dos homens. Muito obrigado. Aqui registra a conversa entre Jesus e Maria. Bem, quem tinha razão? Irmão Renan? Na verdade, a obrigação de conferir se Jesus estava no caminho de volta para casa era dos pais, né? Mas ela falou assim: por que você fez isso conosco? A gente ficou desesperado. Ela jogou a culpa no coitadinho de 12 anos, né? Mas Jesus foi muito humilde, respondeu com educação, não jogou a culpa nela de volta. E mesmo sendo perfeito, ele sabia a limitação dos seus pais, respeitava isso e obedecia do mesmo jeito. Obrigado. Assim, exemplo para todos nós, né? Parágrafos 6 e 7, leitura, por favor. E você, acha difícil obedecer a seus pais quando eles cometem algum erro ou quando não te entendem? O que pode te ajudar? Primeiro, pense em como Jeová se sente. A Bíblia diz que quando você obedece a seus pais, isso é agradável ao Senhor. Jeová sabe que, às vezes, seus pais podem não te entender muito bem, ou talvez podem criar regras que pareçam não fazer sentido. Apesar disso, quando você obedece aos seus pais, você deixa Jeová muito feliz. Segundo, pense em como seus pais se sentem. Quando você obedece, eles ficam felizes e você ganha a confiança deles. Além disso, você também fica mais próximo deles. Um jovem da Bélgica, chamado Alexandre, conta: quando eu comecei a fazer o que meus pais me pediam, nosso relacionamento mudou. Nós ficamos mais próximos e nos sentimos mais felizes. Terceiro, pense em como ser obediente agora pode ajudar você no futuro. Paulo, que mora no Brasil, diz: aprender a obedecer a meus pais me ajudou a obedecer a Jeová e a outros que têm autoridade. Como a palavra de Deus diz, você tem um motivo importante para obedecer a seus pais. Efésios 6, 2 e 3 diz: para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. Parágrafos 6 e 7. O que pode ajudar os jovens a obedecer aos pais? Irmã Júlia? Primeiro, pense em como Jeová se sente. A Bíblia diz que quando você obedece a seus pais, isso é agradável ao Senhor. Muito obrigado. Irmão Tiago Becchiato. Certa ocasião, quando eu era mais jovem e eu estudava, eu ouvi um colega de estudo falar: você é muito cordeirinho, você obedece tudo que teu pai fala. Mesmo ele fazendo coisas que às vezes não serve de exemplo para você. Ao que eu respondi: eu devo obediência a meu pai e acima de tudo a Deus. O que pode ajudar os jovens hoje em dia é explicar a hierarquia, né? Sabemos que Jesus é a cabeça da igreja, do homem, e o homem é a cabeça da família e a mulher assim o segue, e os filhos devem seguir, e isso tudo está adequado à organização de Jeová. Sabemos que Jeová é um Deus de ordem, e seguindo essas ordens, tudo ocorrerá bem. Muito obrigado. Alguém poderia destacar segundo ponto? Sala B, estou vendo a mão levantada. Sala B. Segundo, pense em como seus pais se sentem quando você obedece e eles ficam felizes e você ganha a confiança deles. Muito obrigado, irmã Vanessa. Terceiro ponto. Aqui ao lado da irmã Ana, por favor. Terceiro ponto. Pense como ser obediente agora pode ajudar você no futuro. Muito obrigado. Algum depoimento poderia comentar? Caio, por favor.
Eu achei bem interessante o conselho de Provérbios 23, 22. Ou seja, é um conselho já para nós que não somos tão jovens assim, né? Escute o seu pai que casou seu nascimento e não despreze a sua mãe só porque ela envelheceu. Ou seja, até nós, né, que já somos um pouco mais velhos, devemos respeito aos nossos pais. Muito obrigado. Vamos para o parágrafo 8. Muitos jovens perceberam que a melhor coisa é obedecer aos pais. Luísa, que também é do Brasil, no início achava difícil entender por que ela ainda não podia ter um celular. Ela dizia para os pais que quase todo mundo da idade dela já tinha um. Mas daí ela viu que, na verdade, seus pais queriam protegê-la. Ela agora diz: eu vejo que obedecer aos meus pais não é como uma camisa de força, mas sim como um cinto de segurança que pode salvar minha vida. Para Elizabeth, uma jovem dos Estados Unidos, de vez em quando ainda é difícil obedecer a seus pais. Ela explica: quando eu não entendo bem por que meus pais criaram certa regra, eu tento lembrar das vezes em que as regras deles me protegeram. Mônica, que vive na Armênia, chegou à conclusão de que as coisas sempre davam certo quando ela obedecia aos pais. Parágrafo 8. Por que muitos jovens obedecem aos pais? Irmão Benfica. Muitos jovens, apesar de eles ali no momento, eles não concordaram, eles passaram a pensar naquela situação. O que os pais deles estavam fazendo? Era para o bem ou para o mal? E aí eles chegaram numa conclusão que os pais deles estavam protegendo eles. E é muito interessante até o comentário da Luísa aqui, que vive no Brasil, que ela viu que não era uma camisa de força que o pai estava proibindo ela de fazer algo bom, mas ela falou que era como se fosse um cinto de segurança que podia salvar a vida dela. Muito obrigado. Mais um depoimento? Tem comentário? Irmã Kelly? E tem essa outra jovem, né, Elizabeth, ela falou que de vez em quando ela achava também difícil obedecer os pais. Então, quando ela não entendia bem o porquê seus pais criavam certa regra, então ela tentava se lembrar das vezes em que as regras protegiam ela. Muito obrigado. Muito importante, né? Bem, até aqui aprendemos muitas dicas, textos e motivos, né, pelos quais os jovens é melhor, né, obedecer aos pais. Agora vamos para o segundo ponto. Obedeça às autoridades superiores. Parágrafo 9. Muitas pessoas reconhecem que precisamos dos governos e acham que vale a pena obedecer a pelo menos algumas leis criadas pelas autoridades superiores. Mas essas mesmas pessoas se recusam a obedecer às leis quando não gostam delas ou acham que são injustas. Veja, por exemplo, o caso dos impostos. De acordo com certa pesquisa, em um país da Europa, 1 em cada 4 pessoas acha que é certo não pagar impostos que pareçam injustos. Por conta disso, algumas pessoas que moram nesse país não pagam todos os impostos que o governo exige. Parágrafo 9. O que muitas pessoas pensam sobre obedecer às leis do governo? Irmã Jaziane? Então, muitas, elas acham importante obedecer desde que essas leis possam os favorecer. Então, a partir do momento que elas acham que as leis são injustas, elas acabam não obedecendo. Um exemplo foi nesse país na Europa, que 1 a cada 4 pessoas que acham injusto pagar impostos se recusa a fazer isso. Então, essas pessoas elas mostram que obedecem até o momento que favorecem elas. Muito obrigado. Por este motivo e também por outros motivos, nós, cristãos no Brasil também, às vezes achamos difícil obedecer, né? Então, o que pode nos ajudar? Parágrafo 10. A Bíblia diz que os governos humanos causam sofrimento, que são controlados por Satanás e que em breve serão destruídos.
ela também diz que quem toma posição contra a autoridade, toma posição contra a ordem estabelecida por Deus. Por enquanto, Jeová está permitindo que os governos existam para manter as coisas em certa ordem, e Ele espera que nós obedeçamos a eles. Portanto, devemos dar a todos o que lhes é devido, incluindo impostos, respeito e obediência. Às vezes, podemos achar que uma lei é inconveniente, injusta ou que vai nos causar prejuízo. Mas nós obedecemos a Jeová, e Ele nos diz que devemos obedecer às autoridades. A única exceção é quando elas nos pedem para fazer algo que vai contra as leis de Jeová. Parágrafo 10. Porque nós obedecemos até às leis que não gostamos. Irmã Edna. Então, a Bíblia diz que os humanos, que esses governos humanos, eles causam sofrimentos, né? A Bíblia deixa bem claro isso. E que em breve eles serão destruídos, porque eles existem e serão destruídos. Mas a Bíblia também diz que quem toma posição contra as autoridades que são estabelecidas, elas tomam posição contra Jeová, pois elas existem porque Jeová permite que elas existam. E nós devemos, então, dar respeito devido, incluindo pagar nossos impostos e obediência a esses governos, desde que eles não entrem em conflito com as leis de Deus. Muito obrigado. Vamos ver exemplo de José e Maria, parágrafos 11 e 12. Podemos aprender com o exemplo de José e Maria, que estavam prontos para obedecer às autoridades superiores, mesmo quando isso era difícil para eles. Veja o teste de obediência que eles tiveram que enfrentar quando Maria estava grávida. O imperador romano Augusto fez uma lei exigindo que todos voltassem à sua cidade natal para serem registrados. José e Maria tiveram que viajar até Belém, uma viagem de mais de 150 quilômetros, num caminho cheio de subidas e descidas. Aquela viagem não seria nada fácil, principalmente para Maria, que estava com 9 meses de gravidez. E se ela entrasse em trabalho de parto durante a viagem? Eles devem ter ficado muito preocupados com a saúde de Maria e do bebê, que, afinal de contas, seria o futuro Messias. Se eles quisessem, essa poderia ter sido uma desculpa para não obedecer ao governo. É verdade que José e Maria tinham motivos para se preocupar. Ainda assim, eles obedeceram ao governo. E Jeová abençoou a obediência deles. Maria chegou em segurança até Belém, deu à luz um bebê saudável e até ajudou no cumprimento de uma profecia bíblica. Vamos ler Lucas, capítulo 2, 1 a 6. Um leitor, por favor. Irmão Leanderson. Naqueles dias, César Augusto emitiu um decreto para que toda a população se registrasse. Esse primeiro recenseamento ocorreu quando Quirino era governador da Síria. E todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Naturalmente, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém, visto que era membro da casa da família de Davi. Foi se registrar com Maria, que lhe havia sido dada em casamento, conforme prometido e que já estava perto de dar à luz. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. Obrigado. Eu poderia projetar a gravura também? A pergunta: o que José e Maria tiveram que fazer para obedecer a uma lei? E quais foram os resultados? A irmã Daniela? Eles fizeram grandes sacrifícios, né? Porque na época o imperador ele fez uma lei que exigisse que todos voltassem à sua cidade natal para serem registrados. Só que a cidade natal deles, Belém, ficava a 150 quilômetros de distância e não era um caminho plano, né? Era cheio de subidas e descidas. E Maria estava com 9 meses de gravidez. Então, com certeza foi bem desafiador, mas eles não usaram isso como desculpa para não obedecer ao governo.
Muito obrigado. Conforme gravura, qual é o meio de transporte na época para viajar 150 quilômetros? Irmã Valesca? No caso de José, ele estava a pé e Maria estava montada num jumento. Isso, exatamente. E quantos meses provavelmente Maria estava de gravidez, conforme estava escrito aqui? E não é qualquer filhinho, né? Maria tinha bastante preocupação. Irmã Lucirene? Maria estava de 9 meses, né? E foi um teste realmente de paciência para ela, né? Tanto a viagem, né? E ela estar casada com José foi uma grande diferença na vida de Maria. Por quê? Né? Ela obedeceu, que ela poderia ter não ido participar dessa viagem, né? Por estar grávida de 9 meses, mas ela foi, obedeceu ao marido, obedeceu a Jeová e as leis de César. Isso. Muito bem. E quais foram os resultados? Irmã Evanúzia? Então, Jeová abençoou muito a obediência deles, né? Maria pôde chegar ali em segurança, dar luz ao seu bebê ali na cidade de Belém. O bebê nasceu saudável, né? E ainda cumpriram uma profecia bíblica. Muito obrigado. Parágrafo 13, por favor. Obedecer às autoridades superiores é bom para nós mesmos e para outros. Como assim? Para começar, nós não somos punidos assim como as pessoas que desobedecem às leis. E nossa obediência pode influenciar a maneira como as autoridades veem as testemunhas de Jeová. Por exemplo, alguns anos atrás, na Nigéria, soldados entraram no salão do reino durante uma reunião procurando por pessoas que estavam protestando contra o pagamento de impostos. Mas o oficial que estava no comando pediu para os soldados saírem do salão e disse: "As testemunhas de Jeová não participam de protestos, elas sempre pagam os impostos." Toda vez que você obedece às leis, a reputação do povo de Jeová fica ainda melhor. E pode ser que no futuro essa reputação sirva para proteger os nossos irmãos. 13. Porque nossa obediência ajuda nossos irmãos? Irmão Lucas. Então, a nossa obediência, ela faz com que não sejamos punidos, assim como as pessoas do mundo que não se importam com as leis impostas. Como a gente já viu nos parágrafos anteriores, muitas pessoas acreditam que as leis têm que se adequar a elas e não elas se adequarem às leis. Mas, pelo contrário, a nossa obediência, ela pode influenciar a maneira como autoridades nos veem como testemunhas de Jeová. E no caso da Nigéria, que aconteceu, o oficial disse que as testemunhas de Jeová não participavam de protestos e elas sempre pagam os impostos. Ou seja, o bom exemplo dos irmãos ali da região fez com que o oficial reconhecesse as testemunhas de Jeová e assim evitando punições indevidas para o nosso povo. Muito obrigado. Poderia voltar a projetar a gravura? Então, em que momento nós podemos demonstrar prontamente a obediência às autoridades superiores? Irmã Mara? Aqui. Na segunda gravura, nós vemos alguém dirigindo e uma placa indicando o quanto pode correr com o carro, 30 quilômetros, se eu estiver enxergando. Então, nós obedecemos às autoridades quando respeitamos o semáforo, quando respeitamos o pare, a pista. Então, isso é um motivo de nós respeitarmos as autoridades. Muito bem, lei de trânsito, né? Lá no fundo, irmão Júlio. Então vemos que para Maria e José obedecer às autoridades, eles precisavam fazer um grande esforço. E hoje muitas vezes não é fácil também, né? Que nem vemos aí o irmão fazendo o seu imposto de renda.
Já pagamos impostos em tudo que compramos, todo ano sobe as coisas, e uma vez por ano a lei obriga alguns a fazer imposto de renda. Mas o povo de Jeová ele continua assim como Maria, né? Se esforçando para andar na lei, e esse esforço não só evita vários problemas, né? Mas também Jeová abençoa, né? Os nossos esforços. Obrigado. A última gravura. O que nos ensina? A irmã Rose. Podemos observar que são autoridades da saúde, né? Que ela está mostrando a importância de tomar alguns cuidados para se prevenir de doenças. Então, realmente, seus irmãos obedecer, e a gente teve um exemplo disso na pandemia, né? Que a gente obedeceu às instruções e fomos poupados com a nossa vida. Muito obrigado. Conforme lemos um parágrafo e também mostra a experiência, no dia a dia nós obedecermos às autoridades e ter reputação perante a autoridade, por que é importante? Irmã Kaline? Porque essas atitudes vai dar glória ao nome de Jeová. Então, o nome de Jeová que vai ser glorificado. Sempre quando a gente for pensar em obedecer essas leis, é disso que a gente tem que ter em mente. Muito obrigado. Tem mais? Irmã Amanda? É interessante que o parágrafo também fala, né, que pode ser que no futuro essa reputação sirva para proteger os nossos irmãos. Muito bem. Parágrafo 14. Ainda assim, pode ser que nem sempre estejamos dispostos a obedecer às autoridades superiores. Joana, uma irmã nos Estados Unidos, diz: para mim era muito difícil ser obediente, porque alguns da minha família já tinham sofrido injustiças nas mãos das autoridades. Mas Joana percebeu que precisava mudar seu ponto de vista. Primeiro, ela parou de ler postagens que falavam contra as autoridades nas redes sociais. Segundo, ela orou para Jeová pedindo ajuda para confiar nele e não ficar esperando uma mudança nos governos humanos. E terceiro, ela leu artigos em nossas publicações que falam sobre a neutralidade. Hoje, Joana diz que respeitar e obedecer às autoridades faz com que ela se sinta muito mais calma e em paz. 14. O que ajudou uma irmã a estar pronta para obedecer às autoridades? Irmã Emery. Então, Joana, ela diz que era muito difícil obedecer às autoridades, porque a família dela já tinha sofrido injustiça nas mãos das autoridades, né? Mas ela percebeu que precisava fazer mudança, então ela tomou 3 atitudes aqui. Então, ela parou de ler postagens que falavam contra as autoridades nas redes sociais, também orou a Jeová pedindo ajuda para confiar mais nele, esperar que ele resolva as mudanças do governo. E terceiro, ela leu artigos em nossas publicações que falam sobre a neutralidade. Hoje, ela fala que obedecer às autoridades lhe traz calma e paz. Muito obrigado. Como nós, irmãos, gostariam de aplicar essa sugestão, por exemplo? Irmão Eduardo Carriel. Então, uma forma é por nós nos mantermos distantes das redes sociais que promovem o espírito de rebeldia do mundo. E Provérbios capítulo 20, versículo 3, mostra como que nós podemos fazer isso, aplicar isso. Diz ali que é honroso para o homem evitar discussões, mas qualquer tolo se envolve nelas. Então, os cristãos devem se manter longe de debates e discussões. Muito obrigado pela aplicação. Terceira autoridade a quem nós temos que obedecer. Obedeça às orientações da organização de Jeová. Por favor, leitura do 15. Jeová pede que sejamos obedientes aos que exercem liderança na congregação. Embora nosso líder Jesus seja perfeito, aqueles que ele usa para orientar o povo de Deus aqui na terra são imperfeitos.
Por isso, às vezes, achamos difícil obedecer a eles, principalmente quando nos pedem para fazer algo que não queremos fazer. Certa vez, o apóstolo Pedro teve dificuldade em ser obediente. Ele recebeu a orientação de um anjo para comer animais que eram impuros, de acordo com a lei mosaica. Mas Pedro se recusou a fazer isso, não apenas uma, mas 3 vezes. Mas por quê? Aquela nova orientação não fazia sentido para ele, porque era muito diferente do que Pedro estava acostumado. Se Pedro achou difícil obedecer à orientação de um anjo perfeito, imagine como pode ser difícil para nós obedecermos à orientação de homens imperfeitos. Parágrafo 15. Por que às vezes pode ser difícil para nós obedecer às orientações da organização de Jeová? Irmã Luciana. Jeová pede que sejamos obedientes aos que exercem liderança na congregação. Então, embora o nosso líder seja Jesus Cristo, perfeito, aqueles que ele usa para orientar o povo de Deus aqui na terra são imperfeitos. E muitas vezes é difícil obedecer, principalmente quando não pede para fazer algo que não queremos fazer. Muito obrigado. Poderia comentar o exemplo do acontecimento que Pedro passou? Irmã Lerce. Pedro, em uma ocasião, ele recebeu a orientação de um anjo, que é perfeito, para comer animais que eram impuros de acordo com a lei mosaica. Mas Pedro, ele não estava, para ele não fazia sentido, ele não estava acostumado em comer esse tipo de animais. Por isso ele recusou 3 vezes essa orientação. Ele achou difícil obedecer. Então, se para Pedro, que recebeu a orientação de um anjo perfeito, achou difícil obedecer essa orientação, imagine para nós. Também não é fácil, mas devemos lembrar quem é que está fazendo esse pedido para nós. Muito obrigado. Já aconteceu com os irmãos, mudou a orientação de repente, né? Por exemplo. Então, se acontecer isso novamente no nosso futuro, o que pode nos ajudar? Vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. Parágrafo 16. O apóstolo Paulo estava pronto para obedecer, mesmo quando recebia orientações que pareciam não fazer sentido. Os cristãos judeus tinham ouvido alguns boatos de que Paulo tinha abandonado a lei de Moisés, ou seja, que estava desrespeitando a lei mosaica. Os anciãos em Jerusalém disseram para Paulo levar 4 homens com ele até o templo e se purificar cerimonialmente. Dessa forma, Paulo mostraria que respeitava a lei. Mas Paulo sabia que os cristãos não precisavam mais seguir a lei e que ele não tinha feito nada de errado. Mesmo assim, Paulo obedeceu sem questionar e levou os homens consigo e se purificou cerimonialmente junto com eles. A obediência de Paulo contribuiu para a união entre os irmãos. Antes da pergunta, vamos ler o texto de Atos, capítulo 21, versículos 23, 24, 26. Irmã Larissa, por favor. Portanto, faça o que vamos lhe dizer. Há conosco 4 homens que têm um voto a cumprir. Leve esses homens com você, purifique-se cerimonialmente junto com eles e cuide das despesas deles, para que tenham a cabeça raspada. Assim todos saberão que não é verdade o que se fala sobre você, mas que você está andando corretamente e também está obedecendo à lei. Então, no dia seguinte, Paulo levou os homens consigo e se purificou cerimonialmente junto com eles. Depois entrou no templo para avisar quando se completariam os dias da purificação cerimonial e seria apresentada a oferta em favor de cada um deles. Muito obrigado. Pergunta do parágrafo. O que Paulo fez, mesmo parecendo que a orientação que ele tinha recebido não fazia sentido? A irmã, ao lado da irmã Evanúzia, por favor.
Então, o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que Cristo tinha posto fim à lei, ele foi confrontado ali com uma situação de pessoas acusando de não obedecer à lei, de ter abandonado a lei de Moisés. E ele, para não criar uma situação difícil ali, ele manteve a paz, né, da congregação, ele evitou fazer pessoas tropeçarem por fazer aquilo que aqueles homens tinham questionado, né, levou os homens com ele e purificou cerimonialmente junto com eles. Então, a obediência de Paulo, ele contribuiu muito para a união entre os irmãos, embora ele soubesse que aquilo não era importante. Muito obrigado. Essa orientação que Paulo obedeceu veio de onde? Irmã Mara? Veio do corpo de anciãos de Jerusalém. Também, exatamente, né? O itinerário usado naquela época, né? A organização de Jeová. Irmã Rosana? E como Paulo, ele cooperou com aqueles anciãos em Jerusalém, ele estabeleceu um excelente exemplo para nós hoje, no que diz respeito a cooperar com os anciãos e não insistir em fazer as coisas do nosso jeito. Exatamente. Muito obrigado. Mais um exemplo de hoje agora. Parágrafo 17. Uma irmã chamada Stephanie teve dificuldade em aceitar uma decisão feita pelos irmãos que cuidavam da obra no país dela. Ela e seu marido serviam num grupo de língua estrangeira e estavam muito felizes ali. Mas daí Betel fechou esse grupo e o casal foi designado para voltar para uma congregação na língua deles. Stephanie admite: eu fiquei muito triste, eu não achava que a pregação na nossa língua tinha muita necessidade. Mesmo assim, ela decidiu obedecer. Stephanie diz: com o tempo, eu percebi por que os irmãos tomaram essa decisão. Nós acabamos nos tornando pais em sentido espiritual para muitos na congregação que não tinham família na verdade. Eu também estou estudando com uma irmã que estava inativa. Sem falar que agora eu tenho muito mais tempo para fazer o meu estudo pessoal. E eu estou com a consciência tranquila, porque sei que fiz o meu melhor para ser obediente. Parágrafo 17. O que você aprendeu com o exemplo de Stephanie? Irmã Suzana? Então, assim como Stephanie, todos nós que estamos na organização de Jeová, no decorrer do tempo, temos passado por algumas mudanças. De início, nós podemos achar que não faz sentido, ou que aquilo não pode ser bom para nós. Mas aprendemos com o exemplo de Stephanie que quando se faz necessário alguma mudança em nossa organização, não só nós seremos beneficiados, mas outras pessoas também. Então, devemos sempre lembrar que qualquer que seja a orientação que recebemos, mesmo que no momento não compreendemos, elas vêm de Jeová. Muito obrigado. Como ela veio, né, com o tempo a entender que a orientação realmente estava certa, mesmo que no início tivesse uma dificuldade. Irmão Gabriel? Ela conseguiu ajudar os irmãos melhor na congregação. Ela diz, né, que alguns não tinham família na verdade, então ela acabou ajudando essas pessoas. Também uma irmã inativa e até mesmo ela conseguiu melhorar o próprio estudo pessoal, uma melhora até mesmo na vida dela. E, além disso, teve uma consciência tranquila porque ela obedeceu a orientação de Jeová. Muito bem. Ela se mudou para a congregação de língua estrangeira porque queria servir mais a Jeová, não foi? E agora pediu para voltar, então. Cadê meu desejo, né? Onde eu vou trabalhar? Mas ela acabou encontrando realmente onde Jeová queria que ela trabalhasse, não é?
Agora, parágrafo 18. Nós podemos aprender a ser obedientes. Jesus aprendeu a obediência não em situações favoráveis, mas por meio das coisas que sofreu. Assim como Jesus, geralmente nós aprendemos a ser obedientes quando passamos por situações difíceis. Por exemplo, no início da pandemia da Covid-19, fomos orientados a parar de nos reunir no Salão do Reino e a não pregar de casa em casa. Você achou difícil obedecer a essa orientação? Saiba que foi a sua obediência que protegeu você, ajudou a congregação a continuar unida e agradou a Jeová. Agora estamos bem mais preparados para obedecer a qualquer instrução que talvez recebamos durante a grande tribulação. E obedecer a essas instruções é o que vai salvar nossas vidas. Parágrafo 18. Por que ser obediente é bom para nós? Bom para nós. Irmã Elaine? Porque a obediência pode nos proteger, também mantém a união, né, ou contribui para que ela continue. E o mais importante é que agrada a Jeová. Mas, além disso, nos prepara também para continuarmos sendo obedientes no futuro, quando for necessário. Muito obrigado. Qual foi o momento que nós achamos estranho ou tivemos dificuldades de aceitar a orientação da organização? Para todo mundo, algo bem diferente. Irmão Nicolas? Foi quando a gente passou pelo início da pandemia do Covid-19, né? Nós fomos orientados para parar de nos reunir no Salão do Reino e não pregar de casa em casa. Mas isso, a gente passando por essas dificuldades, foi o que ajudou a salvar nossas vidas. Muito obrigado. E aprendemos a obediência e agora sabemos muito bem qual foi proveitosa, né? A orientação no momento certo. Parágrafo 19. Nós vimos que ser obediente traz muitas bênçãos, mas o principal motivo de obedecermos a Jeová é porque amamos muito a Ele e queremos agradá-lo. Nunca vamos conseguir pagar a Jeová todas as coisas boas que Ele tem feito por nós, mas nós podemos obedecer a Ele e àqueles que têm autoridade sobre nós. Se fizermos isso, estaremos mostrando que somos sábios e uma pessoa sábia faz o coração de Jeová se alegrar. Muito obrigado, irmão Isaías, pela excelente leitura. Obrigado. Parágrafo 19. Por que você quer ser obediente? Davi? Nós vimos que ser obediente traz muitas bênçãos, mas o principal motivo de obedecermos a Jeová é porque amamos muito a Ele e queremos agradá-lo. Muito obrigado. Isso mesmo. Irmão Júlio? E nós, como pais, ficamos muito felizes quando o nosso filho nos obedece, né? Ele obedece uma instrução, ele faz aquilo que a gente falou para ele para poder protegê-lo. E essa mesma felicidade a gente tem que ter em mente de fazer Jeová ter essa mesma felicidade. Então, a obediência a Jeová vai alegrar tanto a gente, como principalmente a Jeová. Muito obrigado. Vamos fazer recapitulação? Temos 3 perguntas. O que vai nos motivar a obedecer aos nossos pais quando somos jovens? Irmã Keiko? Os jovens obedecerem aos pais, isso agrada a Jeová Deus. E também serve como proteção, e bem como também como um treinamento quando for mais adulto. Muito obrigado. Segunda pergunta, o que vai nos motivar a obedecer às autoridades superiores? Irmã Natália? Então, se lembrarmos do texto de Romanos 13:1, que se
Que se eles estão nessa posição é porque Jeová permitiu isso, né? E por conta disso, quando obedecemos às autoridades, é o mesmo que obedecer a Jeová. E o outro ponto é que obedecer traz benefícios para nós e mantém uma certa ordem por enquanto. E até mesmo essa obediência pode nos proteger de ataques contra nós no futuro. Muito obrigado. O que vai nos motivar a obedecer às orientações da Organização de Jeová? Irmã Emery. Queremos ser obedientes a Jeová e a quem Ele usa para cuidar de nós. Assim estaremos mais preparados para obedecer a qualquer instrução que talvez recebamos durante a grande tribulação. E obedecer essas instruções é o que vai salvar as nossas vidas e as vidas dos nossos irmãos. Muito obrigado. Como nós aprendemos, devido à nossa imperfeição, também devido à influência de Satanás, devido à influência deste mundo, às vezes nós temos dificuldade de obedecer às autoridades. Isto é verdade. Nós adultos e nossos jovens também. O estudo de hoje nos ensinou a importância de estarmos prontos a obedecer. Não obedecer assim, murmurando, demorando, mas sim, de coração, obedecer. Aprendemos vários motivos e que benefício realmente vai trazer, junto com os exemplos dos personagens bíblicos e também nossos irmãos de hoje. Gostaria de agradecer a participação dos irmãos nesse estudo, para que nós possamos tirar proveito. Muito obrigado. Temos um anúncio. Gostaria de fazer a leitura do anúncio. Anúncio 15 de dezembro de 2023 para a congregação. Boletim do Corpo Governante 2023, número 8. O vídeo Boletim do Corpo Governante 2023, número 8, que foi lançado no jw.org em 15 de dezembro de 2023, inclui o seguinte anúncio. Algumas filiais ao redor do mundo escreveram para nós dizendo que ainda há dúvidas sobre se é apropriado ou não que um irmão que tenha privilégios use barba. Depois de muitas orações, o corpo governante concluiu que é necessário esclarecer esse assunto. O corpo governante não é contra os irmãos usarem barba. Por que não? Porque a Bíblia não diz que é errado usar barba. Além disso, com o passar do tempo, temos notado que em muitos países é aceitável que homens que ocupam posições de respeito em empresas e no governo usem barba. Assim, escolher usar barba ou não é um assunto de decisão pessoal. Um irmão deve ser designado ancião ou servo ministerial com base na sua espiritualidade, não na sua decisão de usar barba ou não. Essa orientação também se aplica aos servos de tempo integral especial em Betel e a todos os que servem no campo, como pioneiros especiais, missionários e superintendentes de circuito, em harmonia com Romanos capítulo 14, versículo 4, nem os anciãos, nem qualquer outro cristão deve achar que pode julgar um irmão que decide usar barba. Confiamos que essas orientações vão nos ajudar a tomar cuidado com qualquer coisa que possa causar divisão entre o povo de Jeová.
Então, esse foi o anúncio para fazer a leitura. Agora, gostaria de encerrar a reunião com um cântico e a oração final. O cântico designado para o encerramento da reunião de hoje é o cântico número 89. Escute, obedeça e seja abençoado. Após a introdução musical, vamos entoar juntos e a oração final será feita pelo irmão Souza.